Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje eu vou corrigir a 43ª prova da OAB, o Exame de Ordem Unificado, que foi aplicado agora recentemente em 2025. A prova da OAB consiste em algumas etapas. A primeira etapa é objetiva, a segunda etapa é dissertativa e mais prática. Nessa primeira etapa objetiva, que foi aplicada agora no dia 27 de abril de 2025, são cobradas todas as matérias do curso de Direito. É uma série de conteúdos que são cobrados de vocês e, nesse exame, como de praxe, duas questões foram atinentes à filosofia do direito. A nona questão, que dizia respeito a Miguel Reale, e a 10ª questão a Immanuel Kant. Ambos os filósofos já foram cobrados diversas vezes na prova da OAB. Hoje, especificamente, eu vou corrigir a nona questão, que tratou da escola da exegese como explanada na obra de Miguel Reale, Filosofia do Direito. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em Filosofia do Direito e mesmo nessa correção das provas da ordem. Aliás, eu tenho uma playlist onde eu corrijo todas as questões de filosofia do direito que foram aplicadas pela prova da OAB. Confira o link para ela aqui na descrição. Então, vamos ver o enunciado da questão. Essa nona questão vai tratar da escola do positivismo jurídico, em especial a escola da exegese, com base na interpretação de Miguel Reale. Segundo essa escola, o direito só poderia operar por meio do processo legislativo, normas escritas e emanadas do Estado. Então, segundo a escola da exegese, o hermeneuta, ou melhor, o aplicador do direito, seja o juiz, o advogado, ou mesmo um promotor, tem a sua tarefa adstrita a uma interpretação mais textual da lei. A ideia é buscar a vontade do legislador e não buscar valores ou critérios de justiça que sejam extra-legais. É fundamental trabalhar com o texto legislativo. Voltemos aqui ao enunciado da questão. Entre as diferentes correntes do positivismo jurídico, a escola da exegese destacou-se sobretudo por seus estudos em torno do Código Civil napoleônico. O filósofo Miguel Reale, em seu livro Filosofia do Direito, afirma que, segundo essa escola, a evolução do direito somente poderia se operar por meio do processo legislativo. Assinale a opção que, de acordo com Miguel Reale, no livro em referência, apresenta a tese fundamental da escola da exegese. Eu li essa obra Filosofia do Direito há muitos anos atrás, mas de qualquer forma, aqui no enunciado, se você não leu a obra, já tem algumas pistas. Afinal de contas, nós estamos procurando uma escola de direito ou de interpretação jurídica que leve em consideração o texto da lei, que inovações jurídicas somente podem provir do legislativo. Ou seja, o próprio poder judiciário ele não pode criar a lei ou criar direito através da jurisprudência, mas deve estar adstrito à fonte legislativa do direito. Bom, vamos ver então quais são as alternativas que o examinador apresenta para nos testar nessa questão. Letra A. É a exegese da Constituição que pode oferecer aos juristas a compreensão do ideal de justiça que vincula e limita a liberdade de conformação legislativa da autoridade política? E para mim fica claro que essa é uma alternativa que não se refere exatamente adstritamente a uma interpretação do texto legal, mas busca uma avaliação, uma axiologia, ou melhor, um critério de justiça na Constituição para sopesar o problema que se apresenta no direito ali para ser julgado e para desenvolver o próprio direito. Logo, se a gente está buscando uma escola positivista que entende o positivismo como uma exegese mais estrita do próprio texto legislativo, em que a gente deve buscar a vontade do legislador e não ficar buscando critérios exteriores de justiça, a letra A nós podemos descartar. Ela contrariaria, por exemplo, o próprio dito no enunciado da questão. Vamos ver o que diz a letra B. O direito por excelência é revelado pelas leis, que são normas gerais escritas e emanadas pelo Estado, constitutivas de direito e instauradoras de faculdades e obrigações. Olha, essa alternativa é uma que a gente não pode descartar. Pode ser que haja uma melhor que ela, mas ela está dentro dos limites de uma interpretação legislativa e de um desenvolvimento jurídico a partir da fonte de direito legislativo, a partir da lei estatal, é exatamente o que se propõe a escola da exegese segundo o livro Filosofia do Direito de Miguel Reale. Vamos ver o que diz a letra C. A lei é o instrumento que revela os valores e princípios que são logicamente anteriores e eticamente superiores ao Estado e que conformam e estruturam o direito positivo. Novamente, essa alternativa aqui ela está buscando associar o direito
no caso através da legislação, a valores éticos. E isso não fecha com essa escola da exegese, ou esse positivismo da exegese, talvez até possa se adequar a um pós-positivismo, a uma interpretação principiológica do direito, mas certamente não, quando a nossa tarefa é buscar apenas a vontade do legislador, mas fazer uma interpretação do direito não criativa, mas mais adstrita ao texto legal. Vamos ver o que diz a última alternativa. Letra D. A interpretação da lei é a atividade essencial do jurista que deve realizá-la buscando a vontade da lei em si, seus fins sociais e as exigências do bem comum de modo a assegurar a própria evolução do direito. Essa alternativa até começa bem quando fala em uma interpretação legislativa adstrita ao texto legal, mas ela começa a se dispersar e fugir do que seja a escola da exegese, de um positivismo jurídico mais estrito, quando ela começa a falar em fins sociais e bem comum e interpretar a lei de acordo com esses fins sociais e bem comum, o que não é restrito às letras da lei. Logo, podemos descartar também a letra D. E, por consequência, não havendo outra alternativa melhor, e ela fechando com o que diz a escola da exegese de Miguel Reale, a alternativa correta é a letra B. Diz a letra B, o direito por excelência é revelado pelas leis que são normas gerais escritas e emanadas pelo Estado, constitutivas de direito e instauradoras de faculdades de obrigação. Logo, a alternativa correta dessa nona questão do 43º Exame de Ordem Unificado é a letra B. Não esqueça de conferir os demais vídeos que eu corrijo as outras questões, inclusive a questão número 10 desta prova da ordem. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos que também vão prestar ou estão prestando o Exame de Ordem Unificado, a prova da OAB, a fim de ajudar a difundir a filosofia do direito, ajudar os teus colegas a estudar filosofia do direito e se preparar para a prova da ordem e apoiar o trabalho do canal. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.